Olá, muito bom dia. Bom dia! Uma pesquisa mostra que aumentou o número de brasileiros que gastam a maior parte da renda só com o pagamento de dívidas. Também dobrou o número de inadimplentes que dizem ter dívidas de valores mais altos, acima de R$ 5.000. Entre os principais motivos estão o desemprego e a falta de planejamento. Pagando o mínimo e quando eu vi não conseguia mais pagar. Aí me enrolei no cartão de crédito. No intervalo de poucas horas, 2 jovens morrem vítimas da violência na região metropolitana do Rio. No sul do país, o ex-funcionário usa uma máscara de idoso para assaltar o banco onde trabalhou. A Polícia Federal Americana procura no Brasil suspeito de envolvimento com o grupo terrorista Al-Qaeda. A Agência Nacional de Mineração prorroga o prazo para a desativação de barragens a montante, o mesmo tipo das que romperam em Brumadinho e Mariana. E os níveis dos reservatórios do Rio São Francisco voltam a subir, mas a água não chega a dezenas de cidades do interior da Paraíba por falhas numa obra bilionária. E hoje é terça-feira, dia 13 de agosto, onde a Brasil está começando. Começamos o Bom Dia Brasil com a notícia triste de que 2 jovens morreram baleados na região metropolitana do Rio. 2 casos no intervalo de menos de 6 horas. Diogo Coutinho, de 16 anos, foi baleado a caminho do treino do futebol. Henrico de Menezes tinha 19 anos. Policiais disseram que ele estava com armas e drogas. Hoje, a família diz que ele é inocente e que trabalhava num supermercado. Vamos falar com o Edivaldo Dondossola, que acompanha as investigações sobre esses 2 casos. Bom dia, Dondossola. Oi, Chico, Ana, bom dia para vocês, bom dia a todos. Os 2 jovens foram mortos no mesmo dia durante operações da Polícia Militar. Um dos casos foi em Magé. Henrico de Menezes Júnior, de 19 anos, foi morto com um tiro na cabeça. A polícia disse que ele estava com armas e drogas quando foi baleado, mas a família nega. Contou que ele trabalhava como repositor em um supermercado. Depois da morte do jovem, teve protesto na cidade. O prédio da prefeitura chegou a ser depredado. O outro caso foi aqui em Niterói. Diogo Coutinho tinha só 16 anos e era jogador de futebol. Ele atuava no time sub-16 do América. Ele foi baleado e morto na porta de casa quando saía para treinar. A PM chegou a dizer em nota que ele era traficante, mas depois da repercussão do caso, voltou atrás. Disse que ele foi encontrado baleado já depois do confronto. Moradores de Niterói também fizeram um protesto depois da morte do jovem. A corregedoria da PM disse que vai investigar esse caso. Quem socorreu o Diogo foi o avô dele, que ajudou a criar o rapaz. O seu Cristóvão é motorista de ônibus. Passou pela rua bem na hora e viu, por acaso, o neto caído na calçada. Eu que socorri. Eu peguei ele no hospital quando ele nasceu e peguei ele no colo quando ele morreu. Aí o sangue dele aqui, ó. Agora eu acho que as autoridades têm que olhar um pouco melhor, um pouco mais de organização para essas comunidades. Que, pô, cara, isso é uma vergonha, cara. Hoje foi com o meu neto, meu filho. Amanhã vai ser com essa família. E depois da manhã vai ser com essa família. E não vai parar. Não para nunca, né? Uma tragédia atrás da outra. Toda a nossa solidariedade aí para mais essa família vítima da violência. Ana, e a polícia diz às vezes que ele era traficante, né, como se o fato de alguém ser traficante justificasse uma ação de violência e de balear e de matar. Imagina a cena triste do avô passando de ônibus, encontrando um neto caído na calçada, né? É surreal essa história. Olha, em Santa Catarina, um homem foi preso na cidade de Jaraguá do Sul quando tentava assaltar uma agência bancária usando uma máscara de idoso. Segundo a polícia, o assaltante é um ex-funcionário do banco que não teve o nome divulgado. Ele usou essa máscara de borracha aí para conseguir entrar com mais facilidade na agência. Depois tentou escapar pelo estacionamento, mas caiu em cima de um carro e fraturou a perna. Os policiais encontraram uma arma com o assaltante. E a Polícia Federal dos Estados Unidos está à procura de um suspeito de envolvimento em terrorismo que estaria morando no Brasil. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone. Juliana, o governo brasileiro vai colaborar com as autoridades americanas que querem saber se esse egípcio teria relações com a organização terrorista Al-Qaeda, né? Bom dia.
Oi, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, Chico, o FBI quer interrogar o egípcio Mohamed Ahmed Ibrahim pelo papel que teria como facilitador da organização terrorista Al-Qaeda. Mohamed Ibrahim estaria envolvido no planejamento de ataques contra os Estados Unidos e no fornecimento de apoio material para a Al-Qaeda desde 2013. Em nota, o governo brasileiro confirmou que Mohamed entrou no país em 2018 e conseguiu autorização de residência. O governo disse ainda que vai cooperar com as autoridades americanas e que está acompanhando o caso. É isso, Ana, Chico. Seguimos acompanhando também. Obrigada, Juliana. Até já. Até já. 3 pessoas da mesma família morreram no acidente em Ponta Grossa, no interior do Paraná. O motorista de um caminhão perdeu o controle e destruiu completamente a casa onde estavam uma menina de 1 ano e 8 meses, a mãe dela e o avô. Os 3 morreram, segundo testemunhas. O veículo desgovernado desceu 2 quadras antes de atingir a casa. O motorista ficou preso nas ferragens. Ele foi resgatado e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. A Polícia Civil disse que está investigando o que causou o acidente. E um ônibus que levava estudantes para uma disputa de jogos escolares tombou ontem à noite no Acre. Uma adolescente de 15 anos morreu. 31 alunos que participavam de um torneio de basquete nessa terça-feira estavam no veículo que tombou a 80 quilômetros da cidade de Cruzeiro do Sul, que fica no interior do estado. 25 passageiros foram encaminhados para o hospital com escoriações. O governo do Acre disse que está apurando as causas do acidente. Vamos falar agora de outro assunto. As dívidas estão tomando uma parcela maior da renda das famílias. É o que aponta uma pesquisa que vai ser divulgada hoje. A gente antecipa aqui os resultados dessa pesquisa com o Rodrigo Bocardi, lá de São Paulo. Rodrigo, bom dia. E é importante a gente chamar atenção para os motivos desse endividamento, né? Tem o desemprego, mas tem também falta de planejamento. Uma queda na renda. Bom dia para você, Ana. Bom dia para o Chico, né? São vários fatores aí, né? Queda na renda, essa economia, né? Essa crise econômica que não acaba. E aí o pessoal acaba se enrolando mesmo, né? Só que a perda de um salário mensal, no caso aí o desemprego, ficar desempregado, isso é o que mais compromete o pagamento das dívidas, é claro. Vamos ver agora na reportagem da Patrícia Falkowski. Amanhã eu pago, é só uma parcela. E aí que os juros do cartão foram chegando. Quando a Cíndia se deu conta, estava inadimplente. Na verdade, eu caí nessa, fui pagando o mínimo e quando eu vi, eu não conseguia mais pagar. Aí me enrolei no cartão de crédito. Mais de 60 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E quem está nessa situação compromete cada vez mais a renda, pagando o que deve. Uma pesquisa feita em todo o Brasil mostra que, comparando o primeiro semestre deste ano com o do ano passado, aumentou 30% o número de pessoas que gastam mais da metade da renda só para pagar as dívidas. Isso dificulta, obviamente, as suas contas do dia a dia, o que pode comprometer ainda mais a sua capacidade de pagar. E cada vez tem mais gente devendo muito. O número de inadimplentes que disseram que têm dívidas acima de R$5 mil praticamente dobrou. A pesquisa mostra também que a inadimplência para muita gente chegou principalmente por 3 motivos: desemprego, diminuição da renda e falta de planejamento financeiro, que basicamente é gastar mais do que se tem. Tem que ser artista, precisa fazer malabarismo para conseguir manter. A Leila ficou nessa de pagar só o básico por um tempão, até que conseguiu sair da inadimplência. Hoje, usa menos crédito e mais o que tem no bolso. Mais à vista. Compro mais no dinheiro. Evito cartão, evito carnê, nem pensar. Eu ficando em dia, pagando minhas contas, já estou feliz. E antes de engrossar a lista dos inadimplentes, os consumidores procuraram ajuda principalmente nos bancos, mas também com parentes, financeiras e amigos. 60% disseram que conseguiram a ajuda esperada, principalmente com parentes. Chico e Ana. Obrigado, Rodrigo. E a Agência Nacional de Mineração adiou o prazo para o fim das barragens a montante, como aquela que se rompeu em Brumadinho, matando 248 pessoas, e também a que se rompeu em Mariana, que matou 19 e provocou uma tragédia ecológica incalculável. Vamos ao vivo a Belo Horizonte, hoje com o Gabriel Sena. Bem-vindo, Gabriel. Qual é o novo prazo para essas barragens? Bem-vindo, bom dia. Pois é, Chico, muito obrigado. Bom dia para você e para a Ana. As mineradoras ganharam mais 4 anos para acabar com essas barragens.
Em fevereiro, a Agência Nacional de Mineração tinha definido que essa estrutura deveria ser eliminada até agosto de 2023. Agora o prazo vai até setembro de 2027. A repórter Larissa Carvalho tem mais detalhes da decisão. Larissa, bom dia para você. Bom dia, pessoal. Olha, a agência mudou o prazo depois de uma consulta pública. A meta é acabar com todas essas barragens construídas a montante, que é aquele método em que a barragem é construída, a barragem é construída usando o próprio rejeito para ampliar essa estrutura da barragem. Então, foi uma consulta pública que gerou esse prazo. Esse modelo, a montante, é considerado o modelo mais perigoso, menos seguro de todos que existem. A nova resolução também adiou de fevereiro do ano que vem para setembro de 2021 o prazo para conclusão de obras para a estabilização de barragens. E este também é o prazo para que as barragens a montante em atividade deixem de operar. Uma outra barragem, desativada há mais de 10 anos, está preocupando demais os moradores de Brumadinho. Em uma reunião ontem na cidade, a prefeitura pediu que a empresa responsável pela estrutura apresente laudos de estabilidade e retire os moradores que ficam no caminho da lama. Essa barragem, segundo a Defesa Civil, não é a montante, mas os moradores têm que ser retirados em até 72 horas aí de casa, até que a empresa apresente esses laudos de estabilidade. Gabriel. Obrigado, Larissa. E a Justiça Federal aqui de Minas negou um pedido da Samarco e das acionistas Vale e BHP Billiton para suspender as multas aplicadas pelo IBAMA por causa dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. A empresa alega que o governo do estado, que deu a licença para o empreendimento, é quem deveria aplicar a multa. O juiz discordou e a multa continua valendo. A empresa ainda pode recorrer. Já se passaram quase 4 anos do desastre e a Samarco ainda não pagou as multas pelos danos ambientais porque elas estão em fase de recurso. Chico e Ana. Bem lembrado, Gabriel. É muita multa no papel e nenhum pagamento até agora, né? Até já. Os reservatórios da bacia hidrográfica do São Francisco estão dando sinais de recuperação depois da grave seca que atingiu o Nordeste nos últimos anos. Esse que a gente vai mostrar agora aqui no nosso telão. Começando, olha, pelo reservatório de Três Marias, que hoje já alcança aqui quase 72% da capacidade. Olha a comparação, em 2014 o nível da água não chegava nem a 3%. E aqui temos os registros de antes da seca que apontam o reservatório com 90% da capacidade. Vamos ver outro. Em Sobradinho, o nível da água agora, olha, de quase 43%. Reservatório que chegou a ter apenas pouco mais de 1% da capacidade, isso em 2015. E em 2012, antes do início do período de seca, que foi bem longo, como a gente vê, o nível da água chegava a quase 90%. Mais um, Itaparica. O reservatório agora está com quase 37% da capacidade. Há 2 anos não chegava nem a 7% e no nível desse período pré-seca registrava quase 97%. Esses dados todos aqui são do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Essa é a boa notícia. Agora, mesmo com essa recuperação dos reservatórios da região, moradores de 35 cidades da Paraíba estão sem receber água da transposição do Rio São Francisco já há 5 meses. Isso por causa de falhas numa obra bilionária. De longe, nem parece uma obra que custou mais de 8 bilhões de reais e foi inaugurada há pouco mais de 2 anos. Há 5 meses, o eixo leste da transposição das águas do Rio São Francisco está praticamente seco. Essa água aqui, de acordo com os moradores, é resultado das últimas chuvas na região. E para a gente ter certeza de que não se trata de água corrente, olha só. Tem bancos de areia se formando dentro do canal e olha a quantidade de lodo por aqui. E tem outro indício bem preocupante que a gente constatou e eu quero mostrar para você. Olha só, tem buracos se formando na parede do canal da transposição. Tem rachaduras em vários pontos e algumas plantas já estão bem grandes. Tá uma calamidade ali dentro daquele canal. Se você andar nas margens dele ali dentro, é de fazer vergonha. O eixo leste da transposição do Rio São Francisco foi inaugurado em março de 2017, com o objetivo de beneficiar mais de 4 milhões de moradores de 168 municípios dos estados de Pernambuco e Paraíba.
Monteiro foi o primeiro município paraibano a receber as águas da transposição. Só que há 5 meses, um problema numa estação em Pernambuco impede o bombeamento da água para a Paraíba. Magali, que mora pertinho do canal, só consegue ter água em casa quando chove ou quando ela contrata um carro-pipa. De 20 em 20 dias, no máximo, eles estão colocando. E você faz o que tanto com essa água? Com essa água é mais para o gasto. Para banho, para lavar roupa, essas coisas. 35 cidades paraibanas dependem da água da transposição, entre elas Campina Grande, a segunda maior do estado. O Ministério do Desenvolvimento, com essa teste que estão fazendo esses 60 dias, eles vão fazer esses reparos tranquilamente, sem problema. E uma obra grandiosa dessa, eu acho que isso aí é o mínimo. Enquanto isso, a população que não está nada satisfeita reclama. Isso aí é uma vergonha para os governos. E sai do bolso da população, da gente mesmo, para continuar a fazer o mesmo serviço. Bom, fomos atrás do Ministério do Desenvolvimento Regional, que informou que faz a manutenção do canal permanentemente e que esse eixo leste está em fase de testes e, por isso, eventuais suspensões no bombeamento são possíveis. E vamos agora à previsão do tempo, porque há previsão de mudança do clima em algumas regiões, né? Jaqueline Brasil, bom dia para você. Oi, Chico, bom dia para você, para Ana e bom dia para todos. Hoje o tempo vira no sul e em parte do sudeste. Sim, mesmo com o calor que fez ontem, pode acreditar. No sul a chuva chegou ontem, mas o frio foi das caras hoje. Por exemplo, em Rio Grande, no sul gaúcho, máxima só de 12 graus, solzinho aparecendo, mas pode ventar bastante. Os ventos podem chegar a 70 quilômetros por hora. E esse aviso aí de ventania serve para você que está em toda essa área aqui em laranja do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E, além disso, tem alerta de ressaca do litoral gaúcho até o litoral do Rio de Janeiro. O frio de hoje no sul é por causa dessa alta polar que está na bagagem da frente fria. A frente fria está seguindo viagem. Agora está em Santa Catarina, indo para o Paraná, é por isso que ainda pode chover nos 2 estados e ela vai chegar aqui em São Paulo, onde o tempo vai mudar. Agora cedo, o céu estava desse jeito, bonitão, imagens feitas pelo Globocop. Olha só esse sol lindo. Só que nas próximas horas pode chover, chuva fraca. Máxima só de 22 graus aqui em São Paulo, mas à tarde pode vir aquela pancada forte. No Rio também tem previsão de chuva forte à tarde. Já em Minas e no Espírito Santo teremos um dia ensolarado e quente. No centro-oeste, nada de chuva. Em Campo Grande, temos imagens ao vivo. Hoje ainda o tempo fica firme, tá? Com máxima de 28 graus, mas amanhã vem mudança também e aí sim pode chover. Falando em chuva, ela vem para o norte e pode apertar no Acre, parte do Amazonas, Roraima, Pará e também Amapá. E no Nordeste, a chuva vai ser bem no estilo borrifador, no litoral do Maranhão e do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. No Recife, por exemplo, o dia vai ser ensolarado e com pouca chuva, sol já brilhando por lá, máxima de 29 graus. Em São Luís, vai esquentar um pouco mais. Máxima de 33, 35 ali em Rio Branco, 29 em Brasília, 31 em BH, 15 só em Porto Alegre por causa da frente fria e ainda vai fazer calor hoje aí no Rio, viu? Chico e Ana, 32. Calorão, a gente já está sentindo, Jaqueline, mas parece que por aqui, pelo Rio, o tempo muda amanhã. Muda sim, Ana. Vai chover o dia todo. Se hoje a máxima prevista é de 32, amanhã só 22. O dia vai ser chuvoso aqui em São Paulo também, vai fazer frio. E olha, pode ter geada em parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E hoje vai fazer frio aqui em São Paulo, amanhã no Rio. A frente fria já colocou na lista dela também, amanhã, Espírito Santo, onde pode chover bastante e ventar também. Agora, esse frio vai embora antes da semana acabar. Então, Chico e Ana, não vai dar tempo nem de abrir o guarda-roupa direito ali para pegar os casacos. Aproveita um pouquinho agora no meio da semana. A gente já está acostumada, é sempre assim, o frio aqui não dura não, Jaqueline. Obrigada, até amanhã. Até. E ainda falando de clima, a emissão de gases do efeito estufa bateu recorde em 2018. Nunca se emitiu tanto dióxido de carbono na atmosfera quanto no ano passado. Essa informação está no novo relatório da Agência Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, que é feito com apoio de centenas de especialistas, inclusive daqui do Brasil. 2018 foi o 4º ano seguido de recorde de emissões de gases e entrou para a lista dos mais quentes desde que essa medição começou a ser feita, isso há mais de um século. O aumento do nível dos oceanos bateu recorde pelo 7º ano seguido e as calotas de gelo derretem sem parar há 30 anos seguidos.
E você vai ver a seguir, a Justiça começa a ouvir os réus no processo sobre a morte do jogador Daniel. A Câmara dos Deputados vota hoje a medida provisória que reduz a burocracia para novos negócios. Por que os alunos estão levando toneladas de lixo para as escolas em São Paulo? Agora são 8h19, 8h20, hora de Brasília. Estamos de volta. A Câmara dos Deputados deve votar hoje à tarde a medida provisória da liberdade econômica, que reduz a burocracia em vários setores da economia. E é aquela medida, né, Juliana, que se não for votada já até o fim desse mês na Câmara e no Senado também, perde a validade. E o esforço no Congresso é para que seja votada sim. Ana, o relator fez ajustes para facilitar a aprovação. Ninguém será obrigado a trabalhar no domingo e micro e pequenas empresas continuarão obrigadas a terem as CIPAs, que são aquelas comissões para prevenção de acidentes. Manicures, chaveiros, costureiras. São algumas das 287 atividades consideradas de baixo risco pelo governo. Antes, para abrir um pequeno negócio como esses, era preciso conseguir primeiro um alvará, o que muitas vezes demora. Uma medida provisória publicada em abril acaba com essa exigência e simplifica outras. Diminui a burocracia para estimular a abertura de empresas no país. O texto, que ficou conhecido como MP da Liberdade Econômica, deve ser votado hoje na Câmara e também regulamenta o trabalho aos domingos e feriados, o que não é permitido para várias categorias em função de acordos coletivos. Quem trabalhar nesses dias terá o direito de receber o dobro ou uma folga extra nos dias seguintes. E a cada 7 semanas, essa folga terá que ser obrigatoriamente num domingo. A medida permite que o trabalhador deixe de bater o ponto. O relator diz que ninguém será obrigado a trabalhar no domingo. Nós não estamos mandando ninguém trabalhar no domingo. Nós estamos dando autorização para quase 80 setores que queiram trabalhar ou fazer a sua atividade no domingo, possam fazê-lo, cumprida a lei trabalhista, inclusive em dobro naquilo que é o caso. Depois de se reunir com representantes do governo e de ouvir críticas de especialistas, o relator mudou o texto e retirou dezenas de artigos que tinham sido incluídos durante votação na comissão especial, como o que mudava o poder dos fiscais do trabalho e o que acabava com a obrigação de micro e pequenas empresas terem CIPAs, aquelas comissões internas para a prevenção de acidentes de trabalho. A principal preocupação do governo era com mudanças que poderiam ser consideradas inconstitucionais. Ontem, a medida foi discutida no Superior Tribunal de Justiça e o ministro Luiz Felipe Salomão avaliou que era mesmo preciso ajustar alguns pontos. Do ponto de vista dos fundamentos da economia, ela é extremamente oportuna. Precisa, sim, de alguns aperfeiçoamentos jurídicos, porque mexe com a questão tributária, com a questão trabalhista, com a questão do direito civil, do direito empresarial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil cria muitas dificuldades para o trabalho e que a medida tenta limitar também abusos do Estado. Hoje, a pessoa precisa passar na junta comercial, precisa pedir alvará, precisa passar em 6, 7, 8 lugares para depois de 8, 9 meses, 10 meses, conseguir gerar emprego ou abrir uma empresa. Devia ser o contrário. Ninguém é proibido de trabalhar, de criar empregos, de criar riqueza. Você tem que abrir imediatamente, você avisa os servidores públicos depois. Depois da votação na Câmara, a medida provisória ainda precisa ser analisada pelo Senado. E se não for votada até o dia 27, aí sim perde a validade. Ana, Chico. Oi, Miriam, bom dia. Oi, Juliana. Pois é, Juliana, e a Miriam conosco. Bom dia, Miriam. Bom dia, Chico. A gente continua falando aqui de reforma tributária. Miriam, tem um alerta aí. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, já avisou que o Congresso não vai aprovar a CPMF, não. Ele falou isso de forma muito clara. Ontem no Roda Viva ele repetiu 3 vezes que o assunto estava morto. Mas tem uma coisa esquisita sobre a reforma tributária, que é o seguinte. O que o governo está dizendo que vai criar, o Ministério da Economia está dizendo que vai criar, chama-se CP. E incide sobre MF, ou seja, movimentações financeiras. Aliás, de forma até mais ampla do que a gente conheceu, porque vai pegar todo tipo de pagamento, cartão de crédito, todo tipo de pagamento, e vai incidir em 2 pontas, Chico. Se eu pago uma coisa para você, eu pago a CP e depois você paga a CP.
mas segundo eles não é CPMF. Mas essa CP que não é Chico Pinheiro, mas é CPMF disfarçada, né? Não, pois é, que eu pago para você e você também paga. Então, alguém não está entendendo o que o governo mesmo está propondo e é o próprio presidente. Porque o ministro da Economia chamou o Marco Cintra para pensar nessa reforma. O Marco Cintra tem dito, o secretário da Receita, desde o começo, em criar essa contribuição sobre o pagamento, que ele está chamando de CP, de contribuição previdenciária. E é exatamente a CPMF, como estava dizendo aqui, só de forma mais ampla. Então, quando o presidente diz não vai ser a CPMF e o secretário continua dizendo, ele disse na sexta-feira, por exemplo, dentro de um banco em São Paulo, detalhou a reforma. E a reforma tem essa CPMF que ele não chama de CPMF, apenas de CP. Tentando disfarçar um pouquinho, né, Miriam? Vamos continuar com a Miriam aqui rapidinho para falar de um outro assunto. Aqui ontem foi um dia nervoso no mercado financeiro. Estou chegando aqui para o nosso telão para a gente mostrar os números. Olha, primeiro aqui, Bolsa de Valores, a gente vai ver que caiu. Foi uma queda de 2% ontem. O dólar chegou a ser negociado acima dos R$ 4,00, mas acabou fechando aqui, olha, a R$ 3,98. Um dos principais motivos para isso foi a derrota do presidente argentino Maurício Macri nas eleições primárias lá na Argentina. E aí a pergunta que fica, Miriam, como é que esse resultado na Argentina pode influenciar a gente aqui no Brasil? Pois é, essa é uma pergunta importante, porque apesar de ser só prévia, o mercado financeiro considerou que o assunto está jogo jogado, o assunto está decidido, que é muito difícil reverter. E então ele ontem, por isso que a Argentina derreteu ontem. A queda da Bolsa foi 37%, o dólar subiu muito, enfim. Então, como é que pode afetar? É a pergunta da Ana, essa é a pergunta importante. Primeiro, assim, o Brasil e a Argentina estão ligados geograficamente e têm um comércio muito forte. A Argentina é o maior comprador de produtos manufaturados brasileiros e o Brasil tem dificuldade de exportar manufaturados. Ele tem facilidade de exportar o agronegócio, as commodities, mas não os produtos manufaturados, a indústria. E então, portanto, isso afeta a economia brasileira, afeta a indústria brasileira. Porém, nós somos muito diferentes do ponto de vista econômico. Nós estamos em situações completamente diferentes. A Argentina está com dificuldade, não tem reservas, tem que pagar 17 bilhões para rolar sua dívida até o final do ano que vem, não tem esse dinheiro. Nós temos 390 bilhões de dólares de reserva. Eles têm uma inflação de 55%, nós temos uma inflação de 3%. Eles têm uma taxa de juros que ontem chegou a estratosférica, né? Chegou a 74%. E nós aqui com uma inflação com juros de 6% e podendo reduzir mais nas próximas reuniões. Então, do ponto de vista dos fundamentos econômicos, por causa de um trabalho feito durante anos, em que a gente não aceitou a inflação, quando ela começou a subir, o Brasil combateu, o Brasil está nessa situação. Então, isso foi um trabalho de vários anos, não é apenas do atual governo, mas a gente se diferencia. O que significa? Significa que afeta, mas não afeta tanto. Ontem, o risco Brasil subiu e a gente não tem nada com isso, mas porque aumentou o custo do seguro pago para fazer negócios com o Brasil. Mas isso aí, esse contágio tem um limite, o limite dos fundamentos. A realidade brasileira é outra, apesar do Brasil ter também esses problemas econômicos com uma falta de capacidade de crescer. Menos mal, né? Obrigada, Miriam. Obrigado, Miriam. Você vai ver daqui a pouco, começam os depoimentos dos réus sobre a morte do jogador Daniel. E as iniciativas que estão mudando a forma de reciclar na periferia de São Paulo. A gente vai mostrar mais já já. Agora, 8h31, horário de Brasília. Estamos de volta para mostrar agora iniciativas que vêm ajudando moradores da periferia de São Paulo a pensar em novas maneiras de reciclar. E um dos projetos, Rodrigo, é exatamente sobre lixo eletrônico, que é o que vem aumentando cada vez mais e cada vez menos a gente sabe o que fazer com ele, né? Isso mesmo, viu, Ana? Estudantes de escolas públicas e privadas aprendem que materiais que seriam descartados podem ser aproveitados para montar novos equipamentos, usados em sala de aula, inclusive. A repórter Renata Ribeiro foi conhecer essas experiências.
Alunos do ensino fundamental escavam uma pilha de lixo eletrônico. Tem coisa que eu nunca ouvi falar. Até que o Gustavo encontra um aparelho pré-histórico. Eu tinha visto uma TV tão grossa assim, que agora que eu vejo atual é só fininha. Que ela é mais antiga que você. Quantos anos você tem? 10. Essa aqui tem pelo menos 20 anos. Não para de chegar lixo, porque é temporada de gincana entre escolas públicas e privadas de São Paulo. A competição vai até 6 de outubro. Já foram coletadas 132 toneladas de lixo eletrônico. Cada quilo vale 1 ponto. Está na nossa casa, então a gente quer descartar de uma maneira correta e de uma maneira, se puder ajudar ainda mais a população, uma escola, melhor ainda. Vale uma nova sala de informática com computadores reciclados. Funciona perfeitamente. Nunca travou, alguma coisa assim, nunca deu um problema. Foi maravilhoso. O mais impressionante foi encontrado no lixo, né? Olha, certo mesmo era nem chamar de lixo. Imagina que o ferro que a gente encontra aqui nesse rádio para carro, que não serve mais para nada, quando vai para o destino certo, vira vergalhão de construção. O plástico do teclado, carteira em sala de aula. Sem falar dos metais preciosos para a tecnologia. Uma placa como essa tem cádmio, platina, alumínio, ouro. O Fórum Econômico Mundial diz que é mais fácil minerar nos resíduos eletrônicos do que na natureza. Uma mina produz 6 gramas de metais preciosos por tonelada e o lixo eletrônico 350 gramas, segundo o Fórum. E o estudo mostra também que no mapa mundial o Brasil compra material eletrônico reciclado. Poderia vender, diz o especialista em marketing ambiental. Nós descartamos corretamente só 3% do que nós produzimos de lixo eletrônico. Para você ter uma ideia, a América Latina, em média, descarta 17%. Uma Noruega acima de 75%. Então a gente está muito atrás. Lixo também pode virar gás. Na periferia de São Paulo, cascas de legumes e frutas alimentam o biodigestor e o sonho do Fábio de criar uma comunidade sustentável. O equipamento transforma o lixo orgânico no gás que abastece o fogão, por exemplo. Nós estamos aqui para fazer essa grande mudança, que está trazendo essa essência, sabe, das pessoas se reconectar com essa coisa que é o viver, né, de uma forma mais tranquila. Ele viaja ao Brasil para ensinar como faz. A essência da vida, essa essência comunitária de se viver, onde não sou eu, somos nós, que fazemos diferença. O biodigestor custa em torno de R$600. O legal é que o projeto já é replicado em outros países, como Portugal, Colômbia, Alemanha, também na Palestina. Chico e Ana. Além disso, forma uma consciência nova, né? Isso é importante. Obrigado, Rodrigo. Até já. E hoje a Bahia celebra o Dia Estadual de Irmã Dulce. E agora de manhã será celebrada uma missa solene em homenagem religiosa que vai ser canonizada em outubro. Vai ser levada aos altares. A repórter Adriana Oliveira está no Santuário da Irmã Dulce, em Salvador, e nos fala dessa festa de hoje. Bom dia, Adriana. Bom dia, Chico. Olá, gente. O dia começou movimentado aqui no santuário. Muita gente veio do interior do estado para acompanhar essa celebração, que será daqui a pouquinho, às 9 da manhã, presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. São os fiéis que chegaram bem antes do santuário abrir. Pois é, essa missa aqui marca o 13 de agosto, porque é o dia dedicado à bem-aventurada Dulce dos Pobres. Foi nesta data que Irmã Dulce se tornou freira. Depois do anúncio da canonização, o número de visitantes aqui no santuário aumentou 150%. A canonização de Irmã Dulce, ela foi anunciada pelo Papa Francisco no dia 13 de maio, após o reconhecimento do segundo milagre atribuído à religiosa. Este maestro que está aqui ficou cego por 14 anos e voltou a enxergar. É o José Maurício, de 50 anos. A cerimônia de canonização será no dia 13 de outubro no Vaticano. Aí a religiosa baiana será chamada de Santa Dulce dos Pobres. E a data de hoje, o 13 de agosto, será a sua data litúrgica. É a primeira santa nascida no Brasil. Adriana Oliveira, para o Bom Dia Brasil. E você vai conhecer agora um projeto que está mudando a vida de crianças e adolescentes em Natal, com o apoio do Criança Esperança.
O Centro Educacional Dom Bosco e as atividades são desenvolvidas, que vai desde o apoio pedagógico, as oficinas artísticas, que nós temos diversas, tem um caráter extremamente de transformação de vidas, porque os meninos que passam aqui veem a gente como referência, a gente torna-se família para eles. Eu sou uma assistente social que estou fazendo 20 anos de formação e desde que eu cheguei aqui já tive até a oportunidade de sair, mas o meu amor pelo trabalho não me permitiu, porque é algo cativante. Eu digo que a recompensa e a remuneração está em cada olhar, em cada sorriso, em cada momento de gratidão na apresentação dos meninos. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2019 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2019 020. E para doar R$ 40,00, ligue 0500 2019 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. E você vai ver a seguir, especialistas criticam o fim do visto de residência para quem precisa de auxílio do governo americano. E o drama de centenas de imigrantes a bordo de barcos no Mediterrâneo. São os nossos assuntos já. 8h41 agora, horário de Brasília. Estamos de volta com o Noticiário Internacional. Especialistas em imigração criticaram as novas regras do governo americano para conceder vistos temporários e autorizações de residência no país. Ana, a partir do dia 15 de outubro, os Estados Unidos vão negar esses direitos para as pessoas que precisem de algum tipo de auxílio do governo. Depois de prometer um muro na fronteira, prender milhares de imigrantes em situação irregular e implantar a política de tolerância zero que separou pais e filhos, agora o presidente Donald Trump declarou guerra a quem quer viver legalmente nos Estados Unidos. Vai ficar mais difícil conseguir o chamado Green Card, o documento de residência para quem precisa de benefícios do governo federal, como auxílio alimentação, moradia ou saúde. Mas o diretor de pesquisas da ONG Instituto de Políticas Migratórias, Randy Capps, diz que a economia americana precisa dos imigrantes. Com a taxa de natalidade muito baixa por aqui, nos próximos 20, 25 anos, vamos depender dos imigrantes e seus filhos para expandir nossa mão de obra. A economia depende dos imigrantes para continuar a crescer e até para se manter no nível atual. A maioria dos imigrantes vem para os Estados Unidos para trabalhar. Mesmo quem está em situação irregular paga imposto e são muito poucos os que têm acesso aos benefícios sociais nos primeiros 5 anos de residência. O caminho mais comum para conseguir o Green Card é por parentesco, mas a peneira é apertada. Entre os 20 milhões que solicitaram o documento em 2016, só 800 mil conseguiram. E Trump também quer restringir a entrada por laços familiares. O governo vai avaliar ainda a renda e o grau de escolaridade dos candidatos. O diretor dos Serviços de Imigração e Cidadania negou que as medidas atinjam apenas os imigrantes mais pobres. Esperamos que qualquer imigrante consiga caminhar sozinho, mas quem não conseguir realmente terá um forte ponto negativo a ser considerado. O novo decreto não especifica quem ficaria de fora, mas os especialistas já sabem. Nossas análises mostram que os imigrantes da América Latina, principalmente do México e da América Central, serão os mais excluídos. E a Comissão Europeia busca uma solução para o mais novo capítulo da crise migratória do continente. Vamos falar em Londres com o Rodrigo Carvalho, porque o drama dos imigrantes a bordo do barco de uma ONG espanhola no Mediterrâneo ainda não terminou. É terrível, né, Rodrigo? Bom dia.
Terrível. Bom dia, Chico, Ana, bom dia para todo mundo. Mais de 150 pessoas continuam na embarcação depois de terem sido resgatadas há quase 2 semanas no mar Mediterrâneo. A União Europeia quer tentar mandar esses imigrantes para vários países do continente, mas até agora não recebeu sinal verde de nenhum Estado membro do bloco. 9 imigrantes que estavam doentes conseguiram permissão para desembarcar na ilha de Malta. A ONG que opera o barco, a Open Arms, em português Braços Abertos, pediu ao governo espanhol asilo para 31 menores a bordo. O caso vem mobilizando celebridades como o ator Richard Gere, que criticou a proibição do governo da Itália de receber barcos de ONGs com imigrantes resgatados. A embarcação da Open Arms está a apenas 55 quilômetros da ilha italiana de Lampedusa. Mas o ministro do Interior, Matteo Salvini, afirma que o país não é o campo de refugiados da Europa. Esse caso não é o único. Atualmente, mais de 400 imigrantes resgatados no Mediterrâneo esperam um porto de destino. A Rússia admitiu que disparou o nível de radiação na cidade onde um míssil explodiu na semana passada. Os medidores registraram um aumento de 4 a 16 vezes no nível de radiação na cidade de Severodinsk, no norte do país. A imprensa estrangeira chegou a dizer que na primeira meia hora depois da explosão, as cidades vizinhas registraram níveis de radiação até 20 vezes acima da média. Na quinta-feira passada, o motor de um foguete explodiu durante o teste de um míssil. 5 pessoas morreram. Chico e Ana. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. Até já. Em Hong Kong, na China, manifestações contra o governo voltaram a paralisar o aeroporto internacional. Os voos tinham sido retomados hoje de manhã, depois de quase um dia inteiro de paralisação. Mas aí, no fim da tarde, no horário de lá, as autoridades voltaram a suspender pousos e decolagens. O aeroporto, um dos mais movimentados do mundo, é ocupado há 5 dias por manifestantes. A chefe do executivo de Hong Kong alertou que, depois de 2 meses de protesto, a situação no território semi-autônomo da China chegou a um ponto crítico. A ONU pediu calma e uma investigação sobre o uso excessivo da força contra manifestantes. Os protestos começaram há pouco mais de 2 meses, a gente vem acompanhando, por causa de um projeto de lei que previa a extradição de acusados de crime para a China continental. Agora, os manifestantes pedem também mais democracia e o fim da violência policial. E na Austrália, pedestres estão sendo chamados de heróis porque conseguiram conter um homem que atacou mulheres com uma faca. O cinegrafista gravou toda a ação hoje de manhã na região central de Sydney. O jovem de 21 anos matou uma mulher dentro de um prédio e depois saiu correndo atrás de outras pessoas na rua. Testemunhas disseram que ele gritava em árabe as palavras "Deus é grande". Uma segunda vítima foi apunhalada nas costas, mas não corre risco. Pessoas que estavam passando na hora imobilizaram o agressor com cadeiras, caixas e barras de metal. A polícia prendeu o jovem e disse que ele aparenta ter problemas mentais. E daqui a pouco, a polícia prende dezenas de suspeitos de fazer parte de facções criminosas em Brasília. E a operação que investiga desvios milionários numa prefeitura do interior de São Paulo. Agora são 8h50, quase 51 minutos, hora de Brasília. Mais de 40 suspeitos de fazer parte de uma facção criminosa foram presos agora de manhã em Brasília. E é para lá que nós vamos falar com a repórter Rita Yoshimine. Rita, os acusados, eles são acusados de tráfico de drogas e de vários assassinatos, né? Bom dia. Bom dia, Chico, Ana e a você que nos assiste. Isso mesmo, segundo a Coordenação de Repressão a Homicídios da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, essa facção criminosa matou pelo menos 30 pessoas nos últimos 6 anos. O motivo? Briga, disputa por território do tráfico de drogas. Eles também cometeram outros crimes como roubos, lavagem de dinheiro e tráfico de armas. São 55 mandados de prisão, mais de 40 pessoas já foram presas aqui em Brasília, em Goiás, em Minas Gerais e também Piauí. Porque, segundo os investigadores, essa facção estava se expandindo. Foi preso hoje um advogado que, de acordo com a polícia, cuidava dos interesses jurídicos do grupo criminoso. Foram apreendidos drogas, armas e carros. E também feito o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas. Chico, Ana, é com vocês.
Ok, obrigada, Rita. E a Polícia Federal está fazendo uma operação contra desvios de recursos públicos no interior de São Paulo. As investigações apontam fraudes milionárias na Prefeitura de Araçatuba. A Michele Bacelar tem as informações para a gente ao vivo. Bom dia, Michele. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia para quem acompanha a gente. Segundo a investigação da Polícia Federal, o empresário e sindicalista José Avelino Pereira, de 64 anos, abriu empresas em nome de laranjas e familiares para participar e fraudar processos licitatórios e assim firmar contratos milionários nas áreas de educação e assistência social com a Prefeitura de Araçatuba. Segundo a Polícia Federal, esses contratos giram em torno de 15 milhões de reais. Estão sendo cumpridos hoje 14 mandados de prisão e 37 mandados de busca e apreensão. Além de Araçatuba, esses mandados também estão sendo cumpridos em Jundiaí, Itatiba, Clementina e São Paulo. Os investigados vão responder por organização criminosa, peculato e corrupção ativa e passiva. Neste momento, policiais federais fazem buscas aqui na Prefeitura de Araçatuba em busca de documentos que comprovem essas fraudes. A gente continua, então, acompanhando essa operação da Polícia Federal. Ana e Chico. Obrigado, Michele. E a Justiça do Paraná começa a ouvir hoje os réus pela morte do jogador Daniel, que foi assassinado no ano passado. É a última etapa antes da Justiça decidir se eles vão ou não à júri popular. O primeiro interrogatório deve ser o de Edson Brits, assassino confesso do jogador. A mulher dele, Cristiana Brits, e a filha do casal, Alana Brits, estão entre as pessoas que devem ser ouvidas até quinta-feira. Daniel foi assassinado depois da festa de 18 anos de Alana. Segundo a investigação, ele foi agredido e morto depois de ter sido flagrado deitado na cama de Cristiana Brits. Edson disse em depoimento à polícia que cometeu o crime porque Daniel teria tentado estuprar Cristiana. Notícias agora do esporte, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Teve o último jogo da 14ª rodada e o Fortaleza venceu o CSA ontem em Maceió. Foi a primeira partida sem o comando do técnico Rogério Ceni. Vamos ver? Olha, aos 5 minutos, Juninho cobrou falta e Bruno Melo de cabeça fez 1-0 Fortaleza. Aí Edinho aproveitou essa bobeada aí da defesa, olha, e fechou o placar. CSA 0, Fortaleza 2. E o Rogério Ceni se apresenta hoje à tarde no novo clube dele, o Cruzeiro. E antes de terminar, a gente mostra uma imagem impressionante. São 2 movimentos inéditos da ginasta americana Simone Biles, num campeonato nacional lá nos Estados Unidos. O primeiro foi na saída da trave, olha aí. A ginasta, de 22 anos, foi a primeira do mundo a dar um duplo mortal com dupla pirueta. Depois do solo, ela surpreendeu novamente com um duplo mortal com tripla pirueta. E os movimentos foram executados durante o Mundial de Stuttgart, em outubro. Vão ser batizados com o sobrenome dela, Biles. Se forem repetidos lá em Stuttgart, Simone Biles é demais, né? Com isso, a gente vai encerrando o nosso Bom Dia Brasil. Até amanhã, pessoal. Que incrível. Sentindo uma dor no joelho de uma tropeçada ontem. Vai ver só de ver, né? Tá. Ela voa quase, né? Olha só, pessoal, eu queria desejar aí uma boa terça para todo mundo aí, sem dor, e que amanhã possamos estar juntos. Valeu. Juliana, yoga dá, mas isso aí é muito, né? Olha, eu nasci para isso. Foi um talento perdido, viu, Chico? Olha, hoje tem a primeira reunião da Comissão Especial da Reforma Tributária na Câmara. O secretário da Receita, Marco Sintra, foi convidado. A gente vai ver como é que vão falar da tal CP, a proposta de contribuição sobre pagamentos. Camila Leitão até lembrou que incide sobre a MF, movimentações financeiras, né? Tem jeito, método de CPMF, mas dizem que não é. Então vamos acompanhar. Um ótimo dia. Pessoal, olha só a imagem curiosa registrada nessa noite aqui em BH. Esse avião estava circulando pela cidade, surgiram boatos de que a aeronave havia caído na região da Pampulha, mas era só a sucata sendo transportada para outro local. Durante o trajeto, o avião bateu em um trator e agora de manhã ele está estacionado até ser levado para um ferro velho. Bom dia para todo mundo. Uma universidade aqui de Londres decidiu tirar do cardápio todas as opções de pratos com carne bovina.
A pecuária aumenta o desmatamento e o gás metano emitido pelo gado, a flatulência do gado, é poluente, polui muito. A universidade, a Goldsmith, quer se tornar neutra em emissões de carbono até 2025. Alunos e professores vão ter ainda que pagar uma taxa extra na compra de garrafinhas plásticas. A gente pode fazer alguma coisa também, né? Andar com um copinho reutilizável, diminuir o consumo de carne, por que não? Abraço, boa terça, até amanhã. É isso aí. E vem aí Ana Maria Braga, Louro José e o Mais Você. Bom dia, Ana. Olá, bom dia, Louro. Olá, bom dia a todos. Hoje aqui a gente tem um alerta sobre a epidemia de sarampo e com novidades e informações importantes para as famílias. E São Paulo, inclusive, é o estado mais atingido. Eu também vou anunciar aqui hoje os 13 classificados para um concurso que vai ao ar logo mais, que é o concurso da melhor linguiça do Brasil. Nossa, muito bom! E a gente tem 13 classificados que vão ser os sorteados, já foram, né? E serão os sortudos, na verdade, que virão aqui. E também hoje é o terceiro dia do nosso divertido reality culinário Copia e Cola. O desafio hoje vai ser preparar um bombom salgado de beterraba. Bombom salgado? Feito com massa caseira, olha que lindo. Precisa ver o sufoco dos concorrentes. Olha isso! Ninguém ali tinha feito massa em casa antes, foi uma tristeza. Quase uma obra de arte isso aí, né, Ana Maria? Difícil. É um sorvete ali? É um bombom salgado. Mas parece que tem um sorvete embaixo, onde ele está fincado ali. É um creme de queijos. Esse é o segredo. Vamos entendendo mais você. Até já, então, gente. E o Bom Dia Brasil está de volta amanhã. Ótima terça-feira para você. Ótima terça-feira e muito obrigado pela sua audiência em Riacho de Santana, na Bahia, fazendo 141 anos. Até amanhã.